Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8, o conhecido texto de Elias e o seu encontro com uma viúva da cidade de Serepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que eu disseste. Mas primeiro faze o que disseste. Mas primeiro dele. Perdão, irmãos. Versículo 13. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, ele, a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós já lemos mais uma vez uma porção da tua palavra aqui nessa manhã, e agora nós carecemos que o Senhor venha falar conosco através da exposição. Que o Senhor nos ilumine para compreendermos o verdadeiro sentido da tua palavra, Pai. Então fale conosco mais uma vez, mesmo considerando todas as nossas limitações. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Elias é sem dúvida um dos personagens mais importantes da história de Israel. Um dos homens mais considerados de toda a história é Elias. E Elias exerceu o seu ministério em um dos piores momentos de Israel, em dias extremamente difíceis. Nos dias de Elias, quem reinava em Israel era Acabe. O reino já era dividido, reino do norte e reino do sul. No norte, quem reinava era Acabe. Acabe, um rei perverso. A Bíblia descreve Acabe como sendo pior do que todos os reis que reinaram antes dele. E não foi muito melhor do que os que reinaram depois. Foi Acabe, junto com Jezabel, que introduziram em Israel o culto a Baal. Uma abominação. Jamais se imaginaria isso em Israel. Mas Acabe, um homem desviado, um homem perverso, casou-se com uma mulher pior do que ele, e juntos conseguiram fazer todo o povo desviar do seu caminho. Foi nesse cenário de horror, de completo desvio, de decadência moral e espiritual, que o Senhor levantou o profeta Elias. Esse profeta o Senhor chamou para se opor especificamente às práticas do rei, para afrontar os profetas idólatras, tantos profetas idólatras que já haviam em Israel por ordem de Acabe. A primeira ação do profeta Elias foi desmascarar
ridicularizar o Deus ou o falso Deus Baal. A primeira ação dele como profeta. Ele não tentou uma abordagem mais diplomática, digamos assim. Ele não tentou ser o mais educado possível, não. Em sua primeira ação como profeta, foi ridicularizar, foi zombar da cara do falso Deus Baal. No primeiro versículo do capítulo 17, diz que Elias anunciou ao rei que ele iria fazer parar de chover. Nem chuva e nem orvalho cairia mais sobre a terra pelo tempo que o Senhor determinasse. E por que isso ridicularizava Baal? Baal estava sendo envergonhado, irmãos, porque, segundo os seus próprios seguidores, era Baal o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus da vida e o Deus da fertilidade. Eles dedicavam a Baal o poder de produção da terra. Eles acreditavam que era Baal que tinha em suas mãos as chaves do céu para fazer chover ou parar de chover. Aí Elias chega nessa cena sem fazer um prelúdio, né? Sem nem preparar ninguém, e Elias já prova que Baal e nada era a mesma coisa. Que Baal não era o Deus da tempestade. Elias mostrou que só existe um Deus da tempestade, só existe um Deus da fertilidade, só existe um Deus da vida, e esse não era Baal. Durante o período de seca, o Senhor providenciou um refúgio para Elias. Deus enviou Elias para um lugar onde tinha água. E a Bíblia diz que corvos alimentavam o profeta todos os dias. Porém, irmãos, como a seca se estendeu por muito tempo, mesmo onde Elias estava, a fonte secou. Guarde essa ideia, guarde essa informação. Havia uma fonte de água onde Elias estava. E depois de algum tempo, essa fonte também secou. Foi nesse momento que o Senhor mais uma vez falou com o profeta, no versículo 8 do texto que lemos hoje. Aí entramos no texto de hoje. O que o Senhor falou com o profeta? Então lhe veio, versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, não era uma ordem difícil de entender, ou seja, não era difícil de entender essas palavras. Era difícil de compreender o sentido dessa ordem de Deus. O Senhor estava mandando o profeta viajar para, em primeiro lugar, para fora de Israel, para Sarepta, que, como o texto diz, era uma cidade que pertencia à região de Sidom, para fora da Terra Santa, uma região idólatra, de um povo que não conhecia o Senhor, mas foi para lá que Deus estava enviando o seu profeta. Para piorar, o Senhor ordenou que Elias morasse um bom tempo naquele lugar e procurasse auxílio em uma viúva. E qual é esse problema? O problema é que no mundo antigo, viúva era sinônimo de pobreza e desamparo. Nós já entendemos isso. Não era toda mulher que perdeu o marido que era considerada viúva. Viúva era mais uma condição social do que civil. A viúva, de verdade, era aquela mulher que perdeu o marido, não tinha ninguém por ela. Não tinha recursos, não tinha filhos para lhe sustentar, não tinha parente, não tinha uma família para lhe sustentar. Viúva, na Bíblia, é sinônimo de pobreza, é sinônimo de desamparo. Resumindo, então, até aqui. O Senhor ordenou que Elias saísse de um lugar de escassez e fosse para outro lugar que aparentemente não era melhor do que o lugar que ele estava, pelo contrário. Elias deveria ir para um lugar também de escassez, mas também de idolatria, com um agravante de ser fora de Israel. Uma coisa era você passar o sufoco, né? É passar um momento difícil dentro da Terra Santa, porque há aquela expectativa de que a qualquer momento o Senhor iria mudar a história. Mas o Senhor falou com o homem de Deus o seguinte, ó, você vai para fora da Terra Santa.
você vai se misturar no meio de um povo que não tem aliança comigo. E ainda chegando lá, ele teria que buscar uma mulher mais pobre do que ele para lhe sustentar, com mais dificuldade do que ele. Era esse o plano. A gente iria cumprir de olho fechado, não é verdade? A gente olha assim para Deus e fala, realmente faz todo sentido. Faz todo sentido. É uma viúva mesmo que vai nos sustentar, no meio de um povo idólatra e pagão. Mas Deus é bom, irmãos, ele sabe o que faz, e ao profeta cabe apenas confiar no Senhor. Em obediência, Elias viajou, encontrou a mulher e lhe fez o primeiro pedido, versículo 10 e 11. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aqui em nossa versão diz que a mulher estava apanhando lenha. Porém, o mais provável é que ela estivesse apanhando gravetos que caíam à porta da cidade do transporte de lenha. Veja que situação de calamidade. Uma pobre viúva na porta da cidade, juntando gravetos que caíam do transporte de lenha. Ela só queria o suficiente para fazer uma pequena fogueira em casa e cozinhar o pouco que ela tinha em casa. Era só o que ela desejava. Nesse momento, Elias pediu simplesmente pão e água. Um pedido simples, pois era comum a prática desse tipo de hospitalidade na porta da cidade, mesmo em relação a estranhos. Então é comum um estranho na porta da cidade pedir pão e água e receber pão e água. Mas esse pedido seria simples se fosse em outro momento, em outro cenário, em outro contexto, pois nesses dias a seca também castigava a cidade de Sarepta. Ainda assim, a mulher demonstrou toda a sua hospitalidade. Quando Elias pediu água, ela falou, água a gente arruma aqui, não tem não, mas a gente dá um jeito. Mas quando ele pediu pão, isso era impossível para ela. Porém, irmãos, temos certeza de que era Deus quem estava direcionando toda essa história. Como eu disse, Deus ele não cria a história e nos deixa a própria sorte, mas ele é o criador e o regente dessa história. Vejamos, versículo 12. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos, cavacos é lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Era esse o plano. Uma tragédia. Uma mulher pronta para morrer de fome com seu filho. Uma viúva com seu filho em uma casa, um lar que provavelmente já estava sofrendo a tragédia da fome há muito tempo. Muito tempo de escassez, muito tempo de crise financeira, muito tempo vendo a despensa vazia, sem nenhuma expectativa de mudança. Ninguém, irmãos, ninguém na terra poderia mudar aquela situação. Nem as autoridades, nem os governadores, nem os reis, nem mesmo Baal, o Deus da produtividade, o Deus da vida, poderia fazer chover. Pelo texto, conseguimos perceber que tanto tempo de calamidade levou aquela mulher a perceber a inoperância, a ineficácia, a impotência de Baal. Ela já deveria ter concluído isso. Não é possível. Baal não pode ser o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Baal estava sendo desmascarado em sua própria terra, em sua própria casa. Deus estava envergonhando Baal em Israel e fora de Israel. Por tudo isso que a expressão da mulher era de desesperança. Ela sabia que ninguém poderia lhe ajudar, nem mesmo o Deus de sua nação. Por isso ela chegou à conclusão que morreria, pois não havia nenhuma outra possibilidade.
Vou preparar esse resto de comida para mim, para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. A resposta de Elias para aquela mulher sem esperança foi tudo o que uma pessoa sem esperança precisa ouvir. Não temas. Mas é um não temas vindo da parte de Deus. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas. Duas palavras pequeninas, não é verdade? Mas de uma importância gigante. Um não temas vindo da parte de Deus tem o poder de uma poderosa luz em meio a densas trevas. Foi isso que aconteceu aqui. Essa pobre mulher, no momento mais sombrio de sua história, quando ela percebeu que acabaram-se todos os recursos e que nem mesmo o seu Deus poderia ajudar, ouviu um não temas vindo da boca do profeta, mas do coração do Senhor. Mas preste atenção, o que seguiu ao não temas foi um teste de confiança. Versículo 13 completo diz assim: então lhe disse Elias: não temas, vai e faze o que disseste. Ou seja, faça exatamente isso. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois, farás para ti mesmo e para teu filho. O profeta propôs algo que não fazia o menor sentido. Possivelmente, se fosse eu ou você, a gente ia rejeitar essa proposta. Qual seria a sua resposta para o profeta? Ah, Elias, você está surdo? A gente ia falar isso, não ia falar isso? Você não ouviu o que eu te disse, homem? Não tenho nem para mim, para o meu filho. Como que eu vou fazer um bolo para você? E depois comer e beber com meu filho? Porém, antes que a viúva pudesse reagir como um de nós, o profeta completou no versículo 14, porque assim diz o Senhor. Aí tudo muda de figura, não é verdade? Assim diz o Senhor, Deus, de quem? De Israel. Elias não estava em Israel, mas ele era um representante de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Não é assim disse Baal, Deus de Sidom. É assim diz o Senhor, Deus de Israel. Nesse ponto, Elias deixou claro que era Deus quem estava agindo, era Deus quem estava falando. Não era um plano louco da cabeça do profeta, não era. Elias não estava sendo movido pela fome, nem pela emoção. Elias estava sendo movido não pelo estômago, nem por seu coração. A palavra do Senhor aqui é Iavé. Assim diz Iavé, o nome santo de Deus. Então o profeta deixou claro que era o Deus eterno, o grande Deus, o Todo-Poderoso. Era ele quem estava falando àquela mulher no pior momento de sua vida. Quando sua família estava a um passo de ser extinta, o Senhor falou com ela. E as palavras do Senhor foram consoladoras, no versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, percebam que o Senhor não prometeu abundância, não é verdade? O Senhor não prometeu que a farinha iria multiplicar ao ponto dela montar um comércio de farinha em Sarepta e ficar rica com aquilo. Não foi isso. O Senhor não prometeu que o azeite iria multiplicar ao ponto dela se tornar fornecedora de azeite para o comércio local e ficar rica com isso. Não foi isso que o Senhor prometeu. O que o Senhor prometeu foi que enquanto o mundo estivesse em crise, enquanto a fome estivesse rodeando a cidade, enquanto famílias estivessem experimentando verdadeiras tragédias, naquela casa haveria provisão. A prosperidade do Senhor não seria vista em forma de abundância, mas sim no suficiente de cada dia. Que prosperidade, não é verdade?
E o Senhor garantiu que essa provisão duraria enquanto durasse a seca, enquanto durasse a crise, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ah, irmãos, incrivelmente, essa mulher, uma mulher pagã, ela simplesmente obedeceu. Versículo 15 diz assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Ouvir e obedecer. Ouvir, confiar e obedecer. Foi essa a sequência dos acontecimentos. Com isso, o resultado não poderia ser outro. Esse versículo acaba dizendo que comeram ele, o profeta, ela, a viúva, e sua casa, o seu filho, por muitos dias. Era a bênção de Deus derramada sobre a vida de Elias, sobre a vida da viúva, sobre sua casa, por muitos dias. O cuidado do Senhor que não cessou. E o Senhor cumpriu a sua promessa. O versículo 16 termina dessa forma: da panela, a farinha não acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Há momentos que Deus age de forma assombrosa, nós já sabemos disso. Há momentos que o poder de Deus é visto de forma espetacular, mas esse verdadeiro milagre foi um milagre que aconteceu de forma extremamente simples. Havia um bocado de farinha na panela que nunca acabava. Não havia anjo, não havia terremoto, não era caía num farinha não caía do céu, mas estranhamente vai usando a farinha e permanece tendo farinha no lugar. Estranhamente vai usando o azeite e aquele azeite nunca acaba. Coisas bem mais simples do que isso já nos deixa admirados, não é verdade? Mais uma vez, e eu preciso frisar isso, eles não estocavam farinha. Não era o suficiente para estocar azeite, mas era a provisão diária de Deus que não deixava abundar, mas também não faltava. Com isso, a gente acaba de ver o relato de um período da história em que não chovia em Israel e em lugar nenhum. A fome alcançou todos, sem distinção. A miséria alcançou toda parte. O medo, o desespero provavelmente estavam estampados no semblante de cada cidadão em Israel e fora de Israel. A crise era generalizada, gerada pela seca que castigava os povos, e tudo isso era plano de Deus. Você consegue compreender a ideia que, às vezes, aquilo que nós consideramos como uma tragédia é plano de Deus? Você consegue, preste atenção aqui em mim, você consegue entender que de vez em quando muitas coisas que nós consideramos como uma grande infelicidade é plano de Deus em nossas vidas? Era Deus que estava trabalhando. A crise econômica, irmãos, que assolava a terra nos dias de Elias, sim, era fruto de pecado dos homens, mas era Deus quem estava visitando a terra com seu juízo por causa da idolatria. Porém, o que mais nos chama atenção nesse texto de hoje é que, preste atenção, mesmo quando o Senhor estava derramando o seu juízo sobre a terra, estava derramando os seus juízos sobre pecadores, mesmo naquele cenário, ele visitou uma mulher com sua graça. Enquanto todos estavam experimentando o juízo, uma mulher experimentou graça de Deus. A graça de Deus pode ser vista mesmo em meio a tanta calamidade. O Senhor manifestou sua graça se revelando a uma mulher desamparada, mas o que me mais chama a atenção, uma mulher que vivia longe de Israel, não era uma filha de Abraão, não era uma mulher da aliança, não era descendente de Isaac que estava aqui, não, era uma mulher pagã, que nunca tinha ouvido falar do Senhor, de repente, até o início dessa crise.
Mas o Senhor derramou, o Senhor buscou essa mulher com sua graça. Uma mulher que estava sendo alcançada pela graça do Senhor. Uma mulher foi alcançada pelas mãos irresistíveis de Deus no pior momento de sua vida. Leiamos de novo o que a viúva disse depois que Elias lhe pediu pão, no versículo 12. Elias lhe pediu água e pão, e ela respondeu o seguinte: porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. De repente, meia hora antes, ela diria: tão certo como vive Baal, mas agora já não tinha certeza disso. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Irmãos, aqui também o nome de Deus é Yahvé, no original é Yahvé, no original está assim, ó, tão certo como vive Yahvé, teu Deus. Ou seja, de alguma forma, aquela mulher cercada de idolatria por todos os lados, provavelmente ela própria também serviu por muitos anos os seus deuses, os seus falsos deuses, de alguma forma. Ela já conhecia o Deus de Israel. De alguma forma, ela já conhecia o Deus de Israel e pelo nome. Ela já tinha ouvido falar de Yahvé. De alguma forma, ela já tinha ouvido falar de Deus. Além disso, o seu Deus Baal, em toda aquela crise, estava sendo rebaixado à posição de verme na história. Tudo isso era Deus trabalhando para alcançar uma pecadora no lugar mais improvável daqueles dias. No meio da crise, uma fé viva e verdadeira brotou. No meio da calamidade, no meio do paganismo, da idolatria, uma fé viva e verdadeira brotou. Voltando para Elias, o Senhor poderia ter suprido as necessidades de Elias onde ele estava, não é verdade? O Senhor não poderia? Olha o cenário. O Senhor usa Elias para falar que não vai chover mais. A terra toda está em calamidade, em seca. O Senhor leva o profeta para um lugar, o único lugar onde tinha água, tinha uma fonte de água e corvos alimentavam Elias. O texto diz que aonde Elias estava, a fonte também secou. Quem é que faz secar fontes? Quem é que faz transbordar fontes? Quem é que dá ordem a pássaros para levar alimento para alguém? Será que com o tempo cessou a capacidade de Deus de fazer botar água numa fonte? Será que isso aconteceu? Será que aquela seca, depois de alguns anos, pegou até Deus de surpresa? Será que lá no céu Deus pensou o seguinte: rapaz, meu Deus, nem eu imaginava que seria tão difícil. É meio óbvio que foi o Senhor quem secou a fonte. É meio óbvio para nós que conhecemos o Senhor, foi o Senhor quem secou, quem acabou com o sustento de Elias, para que Elias fosse até um lugar distante, alcançar uma pagã, alcançar uma filha perdida. Por isso, irmãos, a principal lição dessa história não tem nada a ver com multiplicação de recursos, tem nada a ver. É uma insanidade olharmos para uma história como essa e só enxergarmos prosperidade, abundância, bênçãos materiais. Apesar disso tudo ser verdade, a multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite são milagres extraordinários, mas não são nem de longe os maiores milagres desse texto. O maior milagre dessa história foi quando uma mulher já madura, que passou a vida inteira sem conhecer o Senhor, que não pertencia ao povo da aliança, devota de Baal, se converteu ao Deus de Israel. Esse foi o milagre. O maior objetivo dessa história não é mostrar que Deus multiplica farinha e azeite. O tema central dessa história não tem nada a ver com farinha e azeite. Mas sim, o maior objetivo dessa história, irmãos, é mostrar que Deus alcança pecadores aonde Ele quiser.
O maior objetivo dessa história é mostrar que não há limites para a extensão da graça de Deus. O maior objetivo dessa história é mostrar que o Deus de Israel não é Deus somente em Israel, que o Deus de Israel é Deus do mundo inteiro. Quantas pessoas aqui entre nós foram alcançados pela graça do Senhor em um local tão improvável, não é verdade? Pense onde foi que o Senhor te alcançou. Alguns tiveram o privilégio, sim, de nascerem já em um lar cristão, numa família cristã, mas muitos aqui entre nós viviam também atoladas em paganismo, em idolatria, quando não em falso evangelho. E o Senhor os alcança por intermédio da graça, o Senhor provê meios para alcançar os seus eleitos, os seus escolhidos, seja lá onde eles estiverem. Um texto desse exalta o Senhor, deve exaltar o Senhor, mas pelo momento, pelos motivos corretos. Não basta nós exaltarmos ao Senhor no texto como esse, porque Deus é o Deus que multiplica a farinha da panela, e olhe, Ele multiplica, é verdade. Não basta olharmos para um texto como esse, encararmos ele como um texto que apresenta o Deus que multiplica recursos e que nos sustenta na hora da crise financeira. Isso é verdade. O Senhor nos sustenta na hora da crise financeira. Mas não é isso que o texto quer mostrar. O que o texto quer mostrar é que Deus é Deus. Que Deus é Deus na igreja e fora da igreja. Deus é Deus em Israel e fora de Israel. Que aqueles povos que nem sabem que Deus existe, Deus é Deus sobre eles também. Deus é Deus deles também, eles só não entendem isso. É mais um daqueles textos que, na verdade, como toda a Bíblia, deve nos levar a exaltar o Senhor pelo que Ele é. Há uma falha nossa quando a gente tenta limitar a ação de Deus. O que nós podemos chamar de a síndrome de Jonas, o vírus de Jonas, já nos atingiu, já nos contaminou. Qual é a síndrome de Jonas? É acreditar que nós não devemos pregar para eles. É acreditar que existe um grupo tão pecadores que não merecem ouvir a pregação do evangelho. A síndrome de Jonas é acreditar que a graça do Senhor deve ficar só aqui, só entre a gente. Há poucos dias, um pastor batista quis ensinar exatamente isso, que a fé é para ser exercida apenas no ambiente privado da igreja. Amigo do Rony. Rony segue ele. Ele quis ensinar que na via pública nós não podemos exercer a nossa fé. Que na via pública, ao invés de nós erguermos a nossa voz, nós só podemos erguer nossas mãos para ajudar. Batista ele, Batista. Eu não falo mal de gente de outra igreja, não. Falo só da nossa. Batista. Um endemoniado, ele queria fazer que a sua igreja acreditasse que não se pode, senão que não se deve pregar o evangelho do lado de fora. Ele estava criticando um grupo de jovens que criaram um culto dentro de uma universidade e declararam que aquela universidade serviria ao Senhor, ou Jesus é o Deus da universidade, alguma coisa assim. Um grupo de jovens fazendo evangelização numa universidade incomodou um pastor, um louco, um demônio atrás de um púlpito, dizendo que a igreja não pode pregar. Que a igreja, que crente só pode falar com crente só pode pregar para crente, que o único lugar, o único ambiente para pregar a palavra de Deus é dentro de um espaço de culto. Mas fala a verdade.
mesmo sem ouvir Ed Renekiewicz. A gente já vive mais ou menos assim. Vivemos com uma fé restrita ao ambiente eclesiástico, ao ambiente religioso. Vivemos uma fé restrita a esse lugar. E somos incansáveis, somos avivados, nós somos potentes cristãos quando estamos com os nossos irmãos. Mas não conseguimos executar, botar em obra, viver da mesma forma, pregar com a mesma intensidade em outros ambientes, em outros lugares, por medo. E normalmente não é medo de morrer, não. Nós não temos esse risco. É medo de ser mal visto, mal compreendido, de ser taxado como retrógrado. Medo, medo. Aproveitar que não está sendo gravado, eu vou fazer uns desabafos. Depois você edita isso aí. Eu não consigo entender missionários nossos que vai para países que é fechado o evangelho e fica lá escondido, sem pregar o evangelho. Qual é o plano? Não, o plano é ficar lá. Aí eu abro um negócio, eu monto uma ONG, fico ali, mas você prega o evangelho? Não, não pode não. Lá não pode pregar o evangelho. Então o que você faz? Ah, eu sou manicure, eu sirvo como manicure, como enfermagem, fico ali. Mas que momento entra o evangelho? Não, não entra o evangelho. A pessoa está lá 20 anos e não prega a ninguém. Não sei se ela acredita que o evangelho vai ser transmitido por osmose, né? Que passa de um para o outro de forma natural. Aí a gente vê países que jamais serão alcançados pelo evangelho, enquanto a tática for essa, de um crente oculto, espião no meio da cultura. Ah, pastor, porque lá mata crente, então morra. Ninguém é obrigado a ir para lá. Ninguém é obrigado a querer morrer. Mas como foi que o evangelho chegou até a gente? Porque homens de Deus do passado se erguia numa praça pública e pregava que só Jesus é o Senhor, morriam e a semente do evangelho era plantada. Eu não iria para lá morrer também, não. Minha questão não é essa. A pessoa tem o direito de falar, não, não tenho disposição para isso. Agora, o que não tem o direito é falar para mim que está fazendo missão, enquanto não está fazendo missão. Não está pregando o evangelho. A nossa vida, ou a nossa responsabilidade em transmitir o evangelho para fora, parte dessa compreensão de que nós sabemos exatamente quem é o nosso Deus. Ele não é só Deus de Israel. Ele não é só Deus da igreja. Ele não é só Deus da minha família, da minha vida. Ele é o Deus de toda a terra. De toda a terra. Eu quero terminar com algumas aplicações. Precisamos sair daqui hoje com a certeza de que o que vai garantir o futuro de nossa casa não é o governo, não é uma boa política econômica, não é uma formação acadêmica, não serão nossos amigos, muito menos a sorte ou o azar. Nada disso tem o poder de nos sustentar no meio da crise. O que vai garantir o sustento de nossa casa, de nossa família, de nossa vida é somente o Deus de Israel, o Deus da igreja. Devemos sair daqui hoje com a certeza de que nossa família, ou nossas famílias, estão nas mãos daquele que tem todo o poder. Todo o poder. Nossa história está nas mãos daquele que tem todo o poder. O Senhor dos Exércitos, o Deus provedor, é o nosso auxílio, é o nosso refúgio. Porém, para finalizar, precisamos sair daqui hoje confiantes de que nada impõe limites ao nosso Deus. Ele reina sobre toda a terra, ele reina sobre sobre todo o universo, ele é Deus sobre todas as coisas. Ele não terá um pingo de dificuldade de conhecer a tua dificuldade, a tua dor e trabalhar em seu favor. O nosso problema é que nós temos uma ideia muito tímida de Deus. Quando nós fazemos o discipulado aqui para novos membros, qual é o primeiro assunto que nós tratamos? Quem é Deus?
nós vamos à palavra de Deus para entender de fato quem é Deus, esse Deus que nós servimos. Porque dependendo da sua ideia de Deus, você vai se desesperar pelos problemas que se levantam. Agora, meu irmão, minha irmã, creia em mim, independente do seu momento de vida, por pior que sejam as expectativas, por pior que seja o diagnóstico, a notícia ruim, né, irmã Isabel? Por pior que seja a notícia dessa manhã, se nós compreendermos quem é Deus, quem é Yahvé, não é que a gente vai começar a sorrir de uma hora para outra, mas vai brotar esperança em nosso coração, a certeza de que nós não servimos a Baal, que nosso Deus jamais será envergonhado em tempo de crise. Pelo contrário, a certeza que ainda que venha grande crise, o nosso Deus permanece governando. Amém? Vamos falar com o Senhor? Pessoal da música, por favor. Pai querido, essa manhã nós fomos mais uma vez expostos à tua palavra, que nos faz entender, Pai, que o Senhor é muito mais do que o Deus da provisão, muito mais do que o Deus que faz milagres materiais, que são maravilhosos e por eles nós também clamamos e te agradecemos. Nós somos gratos pelos momentos que o Senhor multiplicou em nossa vida, nos mandou recurso de onde nós não esperávamos. Somos gratos, Deus. Somos gratos porque inúmeras vezes o Senhor nos sustentou em meio à crise. Mas, Pai amado, que saiamos daqui hoje com uma percepção mais elevada sobre Deus. Que nosso conceito, nossa ideia, nossa visão sobre Deus alcance maiores degraus, maiores graus a partir de hoje, Pai. O Deus que opera em todos os lugares, que tem tudo em suas mãos, o Deus que não é apenas nosso Deus, mas Deus do mundo inteiro. Pai amado, que ao que ao entendermos melhor quem é Deus, o que ele faz, que ao compreendermos mais sobre a grandeza de Yahvé, que o nosso coração se aquete, que a nossa mente que vive atribulada e ansiosa se aquete, que no meio de angústia que nós estamos vivendo também o nosso coração se aquete, a partir dessa percepção de que o nosso Deus não é um ídolo, nosso Deus não é Baal, nosso Deus é o Deus de Israel, nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus.